Gente, atenção aqui que temos uma convidada belíssima, inteligentíssima, Maravilha de mulher, Samara Filippo. Vamos debater sobre bullying, racismo, sobre o papel da madrasta e sobre a desromantização da maternidade. Não sai daí. Olá a todos! O Precisamos Conversar está entrando no ar agora. Sejam muito bem-vindas, eu sou a Juliana Baroni e essas são minhas companheiras e amigas de bancada. Mas calma, temos uma convidada hoje. Ela é muito especial, ela é Samara Filippo! Aê! Ela é atriz, produtora, autora, DJ e mãe! Uau! E é minha amiga, tá? A gente não se vê, na encarnação passada a gente convivia muito e agora a vida mudou tanto. Vamos falar sobre várias coisas. Obrigada por estar aqui, Samara. Imagina, prazer imenso estar aqui. Linda! Temos também, como sempre, nossas amadas, a Sucena, cantora e historiadora da USP, tá, meu bem? Inteligentíssima. E também nossa filósofa das redes, super estilosa, maravilhosa, pré-candidata, Sara Zara! Venha, Sarita! Eita, que assunto! Márcia Tiburi não estará de novo aqui com a gente, mas semana que vem ela volta. Teacher, beijo pra você! Eu vou estar com o livro novo, né? Vai voltar com o livro novo. Deu tempo de escrever uns 3 nesse nesse período. Você vai poder assistir também ao Precisamos Conversar no Spotify, que está disponível agora, inclusive em vídeo. Vamos nessa? Bora. Samara Filippo. Oiê. É um prazer te receber aqui no Precisamos Conversar. Samara é atriz, autora, produtora brasileira. Ela tem 2 filhas, Alicia e Lara. E Samara segue se reinventando na carreira artística. Mas hoje ela usa sua voz para falar crítica e corajosamente sobre maternidade e racismo. E é uma super debatedora de assuntos contemporâneos. Por isso nós chamamos ela aqui hoje, certo? Não sei, vocês estão falando, eu tô acreditando. Muito bom ter você aqui. Eu tava com muita vontade de chamar desde o começo. A gente tem uma história em comum, trabalhamos juntas em algumas novelas e também convivíamos muito na vida. Meninas, né? Meninas. Jovens. Você começou aos 18, né? Anjo Mal, 97 mais ou menos. Já um novelão, hein, cara? Novelão. E um papel maravilhoso. Foi. Com a Nice, tia Nice, né? Desnice, Paula, Glória Pires. Eu apanhava quando te ver, eu apanhava. Você apanhava. Não podia assistir novela, e aí... Elas marcaram, né, nossa Agora infância. tá aqui do lado, aqui. E nós fizemos Malhação, eu fiz uma geração de Malhação, ela em seguida, e já vamos contar mais uma outra coisa que nós fizemos juntas, que também é tema deste programa. Vamos aos nossos assuntos. Vamos lá. Em 2024, Samara Filippo passou por uma história que foi muito comentada e debatida. Sua filha mais velha, Alicia, então com 14 anos, foi vítima de injúria racial e racismo dentro de uma escola particular de elite de São Paulo. Alunas da mesma turma rasgaram páginas do caderno da filha dela, adolescente, e escreveram ofensas racistas, deixando o material na área de achados e perdidos do colégio. Na época, Samara fez um boletim de ocorrência por preconceito de raça e cor e sugeriu, eu também teria feito a mesma coisa, a expulsão das alunas agressoras, o que não aconteceu. Elas foram suspensas e proibidas de participar de uma viagem de estudo somente. Depois, a justiça determinou que as adolescentes prestassem serviços comunitários. Samara, é um assunto super delicado, mas eu me lembro que na época você decidiu tornar esse debate público justamente pelo teor, a tua voz como mãe de uma mulher branca com 2 filhas negras, né? E como você trouxe essa pauta para a sociedade, porque eu acho que a gente falar sobre o assunto, a gente precisa conversar, por isso que a gente tem esse título desse programa. Tem assuntos que ficam ali velados, enquanto a gente não expõe, não espalha, realmente eles ficam assim, mas é raro. Não é raro não, acontece muito. E a sua voz nesse momento foi muito importante, né? Com certeza, porque racismo é um debate público, precisa ser um debate público, né? É um problema nosso, principalmente pessoas brancas, nós temos que
lutar contra isso. E até quando me perguntaram, as meninas pequenininhas, né? Mas eu fiz um canal no YouTube, né? Que hoje tá parado, mas foi uma forma que eu consegui de gerar conteúdo e trazer as meninas para dentro desse universo para falar de uma forma mais leve com crianças, né? Porque tem que falar. Ai, mas pode falar de racismo na infância? Óbvio. Tem que falar. Tem que falar, não é que pode. Sempre. Né? Obviamente, respeitando suas faixas etárias, respeitando cada limite, cada atravessamento que aquela criança pode passar. Mas precisa trazer isso à tona, precisa ser conversado isso em casa desde pequeno. Porque se não fala, não nomeia, não combate, não se faz nada e a gente continua nessa sociedade, nesse abismo colossal. Mas você sabe uma coisa? Esse seu canal eu assistia bastante. Era muito além de cachos. E aí, a minha filha é uma menina branca cacheada. Sim. E eu aprendi com a Samara como cuidar do cabelo da minha filha, quando você fazia lá os cachinhos da Lara, finalização e tal. E hoje a minha filha, ela assim... Ela ama o cabelo dela, ela tem o poder dela tá no cabelo, ela mesma agora já sabe arrumar sozinha, eu não consigo mais pentear os cachinhos dela. Não toco mais das minhas Elas também. Elas não deixam, mas eu aprendi então assim, até para outras mulheres fora desse universo das meninas negras, você também me ajudou muito a dar uma educação afirmativa do cabelo da minha filha, do cabelo que é dela e que ela tenha prazer em ter aquele cabelo, Sara. E eu lembro, até ia falar isso com a Sara, eu lembro que na época o feedback que eu tinha eram de mães pretas que não sabiam cuidar do cabelo das filhas, se alisavam ou alisavam, e a gente julga muito, né, porque alisou o cabelo da filha, e dentro dos outros meus estudos, das minhas pesquisas, desse feedback, dessa troca, eram mães que tinham medo que as filhas passassem pelo mesmo que elas passaram. Não, e às vezes também o recurso, né, e essa questão de falar assim, mas tem que ensinar a criança a gostar com o cabelo como ela é, às vezes nem a mãe conseguiu aprender a gostar. Exato. Primeiro. E aí eu lembro que comecei a acompanhar a Samara, porque no meu caso era um pouquinho ao contrário. Eu como uma mulher preta, mais retinta, com uma filha que é parda, mas com a pele bem clara. É verdade, a Ana Brisa. Então, era muito assim, nossa, essa patroa deixa sair com essa criança na rua, o pessoal achava que eu era babada na Brisa, então já tinha esse pedaço aí. E aí, você falando agora sobre racismo e injúria racial, é bom, porque tem algumas pessoas em casa que ainda não sabem a diferença, né? É rapidinho. O racismo, quando ele acontece, é no sentido coletivo. Pessoas perder emprego por causa da cor, a pessoa não entrar ou ser perseguida na loja por causa da cor. E a injúria racial é diretamente naquele indivíduo, né? Então, como aconteceu com uma filha de Samara, e acontece com algumas pessoas especificamente, né? Porque tem gente que ainda não sabe a diferença entre racismo e injúria. É importante a gente explicar para as pessoas. Gente, olha só, eu queria tocar nesse mesmo assunto com a Samara. Você disse no podcast que racismo e bullying são bem diferentes, porque bullying qualquer criança pode sofrer. E não é bem difícil, tá, gente? Eu não tô minimizando nada. Mas racismo, só as crianças pretas. Você pode explicar um pouquinho? Indígenas, né? Indígenas. Sim, claro. Eu até me corrigi na legenda, porque eu lembro que na fala eu não tinha dito, mas também, né, engloba. Cara, mas é isso. Eu acabei de ver uma notícia agora, assim, recentemente, da mesma escola, que expulsou 9 alunos por causa de bullying. Né? A mesma escola que a minha filha sofreu racismo, injúria racial. E fiquei me perguntando, tanto que eu pedi a expulsão das meninas na época, das 2 agressoras, por que relativizam tanto o racismo e num caso de bullying eles expulsam? Isso é uma coisa que bugou a minha cabeça, assim, sabe? Porque é isso, bullying aconteceu ali numa viagem, o racismo aconteceu em outro lugar e aqui a gente vai relativizar. Aqui elas vão sair, vão prestar serviço comunitário. Inclusive, eu queria corrigir, elas não foram expulsas, elas foram suspensas e elas saíram por conta própria. Os pais tiraram. Depois de um tempo... Desconforto, né? Falei, vamos mudar de escola. Eu já ia tirar minha filha, porque a minha filha voltando, ela foi revitimizada. Ela virou um ambiente hostil para ela, porque ali dentro daquele universo, os próprios amigos meio que culpavam por as meninas terem saído. A culpa era dela. Com retaliação, né? Exatamente. Tipo, mas precisava disso tudo, fulana? Que bobagem, coisa de criança. A Sucena estava me contando antes de começar o programa que na sua família você também tem um caso, né? Não, os meus sobrinhos estudam numa escola de elite em Arujá, escola bilíngue, chegou um menino preto de fora do país
e ele foi hostilizado. Nesse caso, todas as crianças ficaram do lado do menino preto, que sofreu racismo, e hostilizaram o agressor. E é muito importante a gente entender que nenhuma criança ela é racista em si. O racismo, ele é cultural, ele é estrutural, e o certo, o esperado, como o bom senso não existe, o bom senso é construído, ele é produzido, o certo seria esperar da família uma ação, sei lá, uma proposta de uma ação coletiva entre chamar a família da Samara, pegar, meu amor, vem cá, como que a gente pode fazer para discutir um tema da maior necessidade, da maior importância para o mundo, porque é muito importante que os brancos que estão nos assistindo que entendam que o racismo não é um problema do preto apenas, na verdade não é. O racismo é um problema do branco. É por isso que a Samara fala tanto na tecla da educação antirracista, né? Sim. Que eu fui me letrar e aprender só depois da pandemia pra cá, foi que, olha, eu sou uma pessoa instruída, leio muito, não sei o quê, mas eu só fui tomar conta, me dar conta do quanto a nossa sociedade tem esse racismo estrutural há pouquíssimo tempo. Eu acho importante só pontuar uma coisa, que quando a gente fala que não há racismo ao contrário, contra o branco, racismo reverso, por que um negro nunca é racista com uma pessoa branca? Porque o racismo, ele é uma estrutura histórica de poder, ou seja... A gente não tem espaço político não, pra então você... É isso. Calma que você tá chegando. Onde são as pessoas pretas historicamente? Como se construiu discursivamente, moralmente, eticamente, um sistema que foi construído para privilegiar pessoas brancas. Então é muito importante que se diga sobre poder. Racismo é sobre poder, discurso de poder, historicamente construído. Então você não tem um discurso de poder historicamente construído para escravizar pessoas brancas. Você tinha, antes da modernidade, que todo não era pela cor. Aí quando fala assim, mas negros também, lá na África, tinham... Amor, não era pela cor. Os brancos também, na Roma Antiga, brancos eram escravizados, não eram pela cor da pele. E acho que acima de tudo é como a sociedade te lê, né? A sociedade te vê. Porque eu tenho 2 meninas. A minha mais velha tem um tom de pele mais escuro, né? Mais preta, do que a minha mais nova. Tem um cabelo mais crespo do que a minha mais nova. E a minha mais nova pouco passou por situações de injúria racial. A Alicia passou mais de 2 vezes, assim, sabe? E eu sempre converso, filha, não foi a primeira, não será a última. Então, acima de tudo, é como a sociedade te vê. Pra Lara, eu falo, a branca demais pra ser preta e a preta demais pra ser branca. É outro tema também que eu acho importantíssimo falar sobre, porque eu, com a Ana Brisa, esse campo de ajudar ela a se identificar é muito difícil, porque é bem nesse limbo, né? É um limbo. E aí entra um debate que as pessoas... quando uma pessoa parda se declara negra, as pessoas negras falam assim, querida, mas você não é negra. Mas quando elas falam que são brancas, está a revelação. Então, qual lugar que essas pessoas se encaixam, sabe? E eu, como mulher preta retinta, eu fico vendo, tipo, é muito difícil explicar à minha filha que ela é uma mulher preta, negra de pele clara. E ela consegue identificar, porque fica esse limbo aí, né? E tem a passabilidade, mas passabilidade também é uma violência contra a pessoa de pele clara, que é do grupo das pessoas negras, porque ela tem que ficar se escondendo de quem ela é pra ela conseguir transitar nos grupos. Totalmente. E isso me veio à mente porque a Lara, pequenininha, ela usava o cabelo cheio. Hoje em dia ela é toda mais... Quero definir os cachos bem definidinho, a finalização que ela faz toda. Só que na época era um cabelão assim... crespão, cheio, com uma flor imensa no cabelo. Criança que, sabe, ainda não tá ainda entendendo a perversidade que existe na sociedade em relação a isso. Mas mesmo assim, ela chegava em casa falando que o amigo disse que o cabelo dela tava pra cima, que tava cheio e tava horrível, que jogava um papelzinho que grudava no cabelo dela. Então... ela não era o tom da pele preta retinta, mas tinham fenótipos que ainda assim levam uma criança com fenótipos negroides a sofrer racismo e injúria racial. Ô, Sara, você sofreu
racismo na escola? Ah, imagina, menina. Imagina, nossa, uma surpresa. Pergunta retórica, né, Essa Juliana? pergunta era só pra passar a palavra pra ela, porque é óbvio que ela sofreu. Desculpem, audiência. Gente, na escola, a gente vai reconhecendo isso depois, né? Agora com 37, que eu sei que cada coisinha que aconteceu na escola, os apelidos que colocavam na gente, era neguinha da balachita, era feijoada completa. Quem não sabe, a balachita, que pra quem não é dessa geração, a balachita era uma bala que tinha muito popular, onde a balachita era um macaquinho, tá? Era uma macaca, né? Uma macaca na capa, né? Na embalagem. Aí era feijoada completa, porque era beiço, todas essas coisinhas aí, né? E eu fui reconhecendo que isso era até no ambiente familiar. E aí, porque até a gente ia colocando esses apelidos na gente mesmo, né? Família, tio e tal, e não reconhecia que isso era muito agressivo. E aí, quando aconteceu o negócio com essa situação com a filha da Samara, que eu lembrei, revisitei lá nos meus antigos tempos, eu criei um projeto, né? Projeto Onyx, que eu fui estudar, porque o Onyx foi da pedrinha preta lá, Mas, enfim, eu criei um projeto que eu não coloquei ele ativo ainda porque falta de recurso, mas que era ensinar as crianças, ensinar todas as pessoas, na verdade, pessoas pretas, ao que fazer depois do ato, sabe? Porque a gente fala muito sobre o racismo. Tá bom, a gente reconheceu que aconteceu algum tipo de injúria racial. Mas o que fazer depois? Principalmente quando crianças vai denunciar. Qual ambiente está preparado para receber essa denúncia? Ambiente de trabalho, ambiente escolar, na família. Porque fica aquele limbo ali. Você entendeu que recebeu esse ataque, você não sabe por onde correr e o que fazer. Aí eu criei esse projeto, sabe? Eu até pensei, desde os pequenininhos no primeira série, não sei, no prézinho, indo fazer aquelas palestras. Olha, aí quando acontecer isso, vai vir uma polícia, vir uma sirene, pra criança entender que ela tem que denunciar, que é um crime que vai preso, né? Mas você sabe, assim como pra gente ainda é um debate recente, por isso a importância de quando você vem a público, claro que não foi fácil nem pra você, muito menos pra sua filha. Eu imagino. Mas é importante porque a sociedade não está preparada e nem as escolas, né? Então eu queria fazer uma pergunta para a Samara. O que é uma escola antirracista de qualidade, na sua opinião? Olha, quando eu matriculei as minhas filhas, eu acreditei que fosse, né? Porque você busca, né? Isso, escolas inclusivas, com projetos antirracistas, com uma frente negra potente, com professores, né? Com corpo docente de gente preta ali, não só a funcionária que está servindo o cafezinho, mas a diretora, as professoras, Então, assim, eu acho que, em primeiro lugar, não é dar voz, que já tem voz, né? Eu odeio falar esse termo, dar mesmo, voz. Escuta, dá escuta, né? Dá oportunidade e espaço de poder para essa frente antirracista atuar. Porque mesmo que tenha essa frente antirracista, tem gente lá em cima, no alto escalão, um velho branco sentado dando ordem, que não vai deixar essa frente racista andar, sabe? Progredir com projetos importantes para a escola. Vão vetar coisas que talvez para eles não sejam tão interessantes. Então, em primeiro lugar, é dar espaço de poder para essa gente, essa galera com lugar de fala, com projetos potentes, com falar e trazer funcionários, como é que se fala? Habilitados não, mas bem treinados e que saibam lidar com situações de crianças sofrendo racismo ali, na hora, injúria racial. Como você falou, o que fazer? Esses funcionários precisam saber lidar com isso ali, na hora. Porque às vezes invalida muito a denúncia. Ai, tadinha, abraça o colega, foi sem querer. Não abraça o colega. Ficou dedinho, tá tudo bem, não, né? Esses lugares, entendeu? E também, Suciane, eu queria que você falasse uma coisa. A escola também é um lugar capitalista. São escolas particulares. Você expulsar um aluno é uma mensalidade a menos. Eu acho que tem esse pensamento ainda. O dinheiro vem antes, né, Sara? O dinheiro vem antes da lei, o dinheiro vem antes de da regra. O problema é a escola ter virado só negócio. Sempre foi um negócio. Mas ela não é só um negócio. É um lugar de formação do indivíduo, mas entendendo também que uma boa escola convoca a família, a sociedade para participar da escola junto. Então, quando a gente fala de racismo, dessa estrutura perversa, a gente está falando da família do indivíduo. A gente está falando do meio social que ele vive. Gente, eu lembro, você está falando dos apelidos, eu lembro do que eu ouvia acerca das pessoas pretas dentro da minha casa. Eu lembro da minha casa, que eu digo não dos meus pais, que eu tive uma boa educação dos meus pais, graças a Deus, mas de tios, de amigos de meus pais,
E de como aquilo às vezes a gente não falava nada. Hoje não, hoje a gente tem uma educação pra repreender. Sim. Mas antes a brincadeirinha que parecia ser muito sutil, tipo, você tem um... Porque eu também, a coisa do... Elogio? Não, sim. a coisa de eu não ser branca e nem preta na sociedade, de eu ter aquela coisa parda, que eu sou o quê? Eu vou... Cor de a leitura jambo, preta, né? enfim. Justamente. Aí falava assim pra mim, você tem um pezinho na senzala. Mas o pé na senzala... Ou você nem é tão preta assim. Você não é tão preta assim. Então você tem os eufemismos que vão te afastando e aí se você for um pouco racista, você vai se aproximar, você vai se parecer mais com a gente. Então, é muito perverso a maneira que isso é construído. E, claro, a criança ela vai aprender ouvindo. Ela vai aprender, não, cabelo duro. Se a criança acha que o cabelo da amiguinha é bonito por ser crespo, não, aquilo é cabelo duro. Ela aprende onde que é cabelo duro. Ela aprende onde que é um cabelo ruim. Ela aprende... Eu lembro quando eu cheguei em São Paulo e vi pela primeira vez um cabelo crespo e falei, uau, é lindo. Pareceu que foi um tapa na minha cara, assim, de milhões, que eu vi aquela coisa imensa, uma lua cheia. Falei, uau, os paradigmas de beleza sendo reconstruídos. E demorou, parece que eu tive que chegar na minha fase quase adulta para eu reconhecer a beleza. Olha como é cruel essa construção. Então, a escola, eu acho que é um projeto. Interação colégio-família é fundamental. Sociedade. Trazer as famílias para dentro. Não, e a escola tem que estar alinhada com a família e com as novas discussões do mundo. Com o mundo certeza. mudou, a escola tem que se atualizar. Porque os racistas estão vivos. Então, quando você fala assim, uma onda conservadora, o amor, eles sempre tiveram aqui, a gente aí vão que dizer, deu a mas não emergida. pode precisar falar mais nada agora. E o que é importante também nesse meu lugar de fala como mulher branca, né, cheia dos meus privilégios, é que assim, eu aprendi na porrada, tendo 2 filhas pretas. Você não precisa ter filho preto, ter tio preto, ter marido preto, pra você estar junto nessa luta, principalmente, ser um aliado dessa luta, né? Tanto que eu entendi também, uma chavinha virou, que você fala, pega uma boneca, pra achar a boneca preta de cabelo crespo foi nossa, era dificílimo. É a tal da representatividade, Da né? representatividade. Só que você tava assim, eu vou dar uma boneca preta pra criança preta. Eu vou dar um livro com um protagonista preto infantil pra uma criancinha preta. Dá pra criança branca. Pra todo mundo. pra todo mundo. Dá a boneca preta pra criança branca desde pequena entender que somos todos diferentes e todos múltiplos e diversos. Ô, gente, me desculpa. Teve uma vez no trabalho, Lá vem. capeta, que povo é o demônio. Eu tô falando por Deus, uma menina recebeu, uma menina branquinha. Ela recebeu uma boneca preta, né? Aí os irmãozinhos maior pegou a grade do passarinho, a jaula do passarinho, Não. e colocou a boneca lá dentro. Não. Eu juro pra vocês. Por isso, quando a Sucena falou assim, não existe criança racista, eu tenho umas ressalvas que parece que tem um amiga, espírito que Não, já mas ela tá nasce. dizendo Não, É uma assim, construção social, sabe? Ela aprendeu Elas são isso porque elas dentro viraram. da Às vezes não foi, sociedade. e a família dela não era desse conceito, não. Mas, assim, elas, como a Márcia disse, né? Uma comunidade inteira que educa uma criança. E a nossa comunidade, infelizmente, é racista pra caramba. total. Então, mesmo não sendo de casa, ela vai ter algum exemplo lá fora. Nas É, músicas, vai nos induzir desenhos, a cabeça dela a pensar, nas novelas. E eu lembro essa questão de representatividade, igual na época de Juliana. A gente não tinha uma Paquita pretinha, né? E eu nunca sofri por isso, né? Tem gente que Mas tem gente pensa, que sofreu. mas eu nunca sofri por essa parte. Mas tem gente que me para até hoje, até colegas nossas aqui, que tem uma dor imensa. É claro que hoje... Bom, eu tinha 11 anos, não posso me sentir culpada pela sociedade inteira, nem por uma Sim. emissora, nem por um... Mas É o na modelo do programa da época, né? Não, na época, assim, a justificativa da Xuxa, da Marlene, da própria Rede Globo, era que as Paquitas eram mini Xuxas. Se Xuxa era branca de olhos azuis, todas as meninas deveriam ser. Agora, hoje eu posso afirmar que se a Xuxa voltasse no tempo e Jamais estivesse seria fazendo assim, o programa Show da Xuxa, Também acho. ela não ia permitir isso. Porque a Xuxa é uma pessoa que foi se dando conta também. Dessas as fichas questões, foram né? caindo dessas questões. Por falar em Xuxa, que é quase minha Eu só mãe. ia complementar isso rapidinho. Vamos mudar de assunto. Paty, pode? Não, é porque essa questão Você de pode. representar, eu lembro que a primeira figura preta que eu vi como criança na TV era Areta, né, em Chiquititas. Sim. E aí depois em Malhação. Sim, Na minha Chiquititas. juventude, já virando uma jovenzinha, teve a Aisha Jambo. Ah, que também foi a primeira pessoa E tinha o preta Robson que tinha Nunes o cabelo. também. Isso. Mas mesmo assim, quem que o Robson era?
filho do porteiro. Exatamente. É verdade. Mas É assim, verdade. essa questão pra fechar essa parte aí, que era bom a gente ter uma tinha representatividade, outros né? lugares, né? Em várias fases E da agora, idade. que bom que tem numa emissora como a Globo, agora tem uma novela, que é a Nobreza do Amor, que começa em África, não com as pessoas vindo trazidas, escravizadas num navio negreiro, não. Numa sociedade onde os reis, rainhas, a sociedade inteira a novela, acho que 80% do elenco são de atores negros, então a gente já vê uma mudança, embora ainda temos um longo caminho pela frente, mas já estamos vendo uma mudança concreta na sociedade. A história real antes, uma menina negra se vê na TV, né? Ela com certeza vai dizer, olha, é um lugar que eu também posso sonhar, né? Claro. Se tivesse tido uma Paquita preta, ela fala, é um lugar que eu também posso pertencer, Com certeza. né? Bom, agora vamos lá para o nosso segundo assunto. Ser mãe na sociedade brasileira é quase como ser uma pessoa abençoada, uma santa, que você deve sempre estar feliz com tudo isso. Desromantizar essa ideia é um tabu, um escândalo, não é mesmo, Samara Filippo? Sim. Ela chocou a sociedade brasileira. Você sempre afirma que não é sobre não gostar dos filhos, óbvio, mas sobre a sobrecarga que acompanha a maternidade. E nem todo mundo gosta quando a gente expõe isso, né? Nossa. Você veio e tacou na cara da sociedade É natural. o que Nem é todas natural. nós sentíamos e Pois ninguém é, falava não é sobre. natural. Não, nem é natural, é a sacralidade da maternidade. É pior que natureza, né? Você É pior do que nasceu trazer pra natureza. isso. Você, a única coisa que você nasceu foi pra Você não isso. pode Perfeito. reclamar de nada, porque é uma bênção na sua vida. E aí começam a comparar de mulheres, às vezes, que não podem, ou que hoje em dia, né, que o movimento tá muito maior de mulheres que não querem ser mães. Mas eu costumo dizer que quando me perguntavam, jovenzinha, na época de malhação, você sonha em ser mãe? Eu sempre não titubeava. Ela, sonho. E desde criança foi assim. Porque a minha mãe me ensinou assim, porque a sociedade cobra isso da mulher o tempo inteiro, que você não vai conhecer outro amor incondicional na sua vida, senão dos filhos. Então, assim, é uma cobrança muito grande, é uma romantização que eu tô lendo um livro agora, que é o Ter ou Não Ter Filhos, da Ruth Manus, que ela começa assim o livro, que é a maternidade só vem acompanhada das palavras amor, plenitude, dedicação, afeto, mas nunca vem acompanhada da política, Desespero. trabalho, cansaço, exaustão, saúde mental. É bonito, mas é caótico também. Também, claro. A Dupla sua jornada de trabalho. Dupla, Tripla, Tripla. em contínua jornada de trabalho para muitas mulheres. Porque mesmo quando a gente tem a possibilidade como de classe média, que nós somos, você ter uma rede de apoio, mesmo assim quem organiza, quem pensa, quem distribui, quem é a mulher. Não adianta, ainda mais no seu caso, que você é praticamente mãe solo. Praticamente não, eu sou mãe Você solo. é mãe solo, pois Se é. você não tem 50, eu quis amenizar, mas não precisamos Nem amenizar um pra pouquinho. ninguém, né? Sou mãe solo, uma vez que eu lido com Tudo. integralmente E sozinha. desde do começo, desde sempre. E né? vale lembrar aqui que mulheres casadas também são mãe solo. Entendeu? Claro, porque meu a estado rotina Interessante civil, essa discussão aí. Não, meu a estado rotina civil dos não tem homens- nada a ver com a minha maternidade. É isso. Você entende? Não é mãe solteira. Por que não isso. fala mãe solteira? Porque ela casada também é solo. É verdade. O marido chega, tira o sapato, vai jantar, toma banho e vai dormir. Quem é que fica com o filho o dia inteiro? É. Ela continua solo. Não, ela pode ser até mãe solo dele, né? Exato, Porque ela cuida dele. vai colocar o pratinho na mão Aham. dele. Vai... É isso. Essa é a E eu não tô nem sociedade falando que a gente assim, comparando com mulheres pretas periféricas de maternidade solo. Não, mas ainda tem abaixo de mim ainda, porque eu digo que tem escala, né? Porque vai só a pirâmide aumentando. Abaixo de mim ainda tem as Total. mães com crianças atípicas, né? Atípicas. Que ainda Meu é mais Deus do intenso ainda, né? Eu tava pensando, eu falei, gente, ser mãe é assumir uma eterna posição de julgamento, sabe? Um julgamento eterno. Porque desde quando você vira mãe, independente da classe que você ocupa ou da forma que você é mãe, sempre vai ter um julgamento, um apontamento. Se você é rica, você tá deixando com babá. Ai, mas aí tá usando a babá. criado por babá. Se você é pobre, precisa deixar a criança pra trabalhar, tá deixando sozinha, sempre vai ter Conselho alguém. tutelar, né? Isso. E se você é uma mãe perfeita, porque existe mãe perfeita.
Existe. Ela sei não onde teve tá. filho. Não Então, tem. eu não sei onde ela tá, Ela mas existe. Ela não teve filho ainda, mas ela existe. Mas se esse filho fala um palavrãozinho que seja em algum lugar, pronto. O mundo cai em cima daquela mãe ali e tudo que ela tem de bom trabalho em relação à criança e educação vai por água abaixo. E é sempre a mãe que recebe o julgamento, né? Ih, minha Ninguém filha, vai reclamar das se o filho avós, vira dos trans, avós. E se o filho vira viado, se é Senhora, sapatão, senhora. ih, é culpa da mãe. Mas por que eu fui tão... tudo culpa da Por mãe. que eu fui tão atacada que você começou, né, a pauta dessa forma? Porque um dia eu resolvi fazer um post falando assim, eu amo praia, mas odeio nananã. Eu amo minha mãe, mas nananã. Eu amo minhas filhas, mas odeio ser mãe. Odeio maternidade. Não é nem ser mãe, porque eu gosto de ser mãe. É a maternidade. Eu odeio essa maternidade que... Gente, ninguém pediu pra ser mãe solo. Eu não queria ser mãe solo, tá? Claro. Pediu. Aliás, Karina Bach Você pediu. pediu, você escolheu Karina errado. Bach pediu pra ser mãe solo. não, você não pediu e você, assim como todas nós que fomos criadas nessa geração, temos síndrome de... Tínhamos, não temos mais. Síndrome de Cinderela, que a gente ia encontrar O príncipe, formar meu castelinho. que veio num cavalo branco, com a sua bolinha de basquete. Bolinha E fez assim, ó. Bum! Na tua cara. Pois é, e eu tava pensando isso ontem, antes de vir pra cá. Cara, a maternidade, eu nunca tinha visto assim, pode ser nem tão profundo, tá, gente? Mas foi uma coisa que me veio ontem na cabeça. Me girou uma chave de saber lutar pelas minhas pautas, sabe? Porque eu fui tão encaixotadinha a vida inteira, a menina bonitinha, classe média, branquinha, que foi pra Globo, que nananã, que fez novelinha, que tinha que a maternidade de meninas pretas, principalmente, ela veio e falou assim, caralho, você precisa Pode lutar. falar palavrão aqui. Aqui Aqui pode. pode. Lute pelas causas que você acha necessário lutar. E não é só também, como eu falei sobre o racismo, sobre coisas que me atravessam, mas coisas que te incomodam socialmente, né? É a função social que vem junto com o que é ser mãe, né? Exato, exato. Então é isso, é uma romantização. Eu comecei a falar que não gostava da função, que odeio acordar cedo, comecei a falar... Isso gera recortes pra todos os cantos. O que tem de conservador... Samara é raivosa. Que tem de o conservador pessoal que fez react com as minhas falas, olha, não tá no gibi. Mas eu comecei realmente a expor dores minhas, né, da minha vivência, do meu lugar, porque mãe somos plurais, temos mãe de todos os tipos, todas as dores. E quando eu falei das minhas, eu vi um monte de mulher falando, obrigada, você tirou um peso, eu não me sinto um monstro. Porque eu também é um detesto. alívio. Te ouvir falar, pra mim também foi um alívio, porque você teve as suas filhas, a Lara é muito próxima da Duda, assim. E aí, quando eu cheguei em casa sozinha com aquele bebê, eu também não sabia o que fazer. Exausta, virava à noite. Eu tive não foi depressão, mas o médico dizia que era blues. Que é aquele pós-maternidade que você fica meio deprê e você não sabe direito o que fazer, né? fica insegura. E aí tem uma pessoa que falava isso, eu falava, meu Deus, então não sou a única. Dá um alívio, entendeu? Exatamente. E eu lembro que eu tive sensações, né, horrorosas, assim, de estar sozinha, de falar assim, não vou acordar ele, não. Tadinho. Essa coisa do, ele até me ajuda, pai não ajuda. Pai cria junto. E eu falo isso na minha peça que eu fazia com a Carol, que a gente não tá mais em cartaz, mas o Mulheres que Crescem com Filhos, a gente trazia essa cena que era uma identificação imediata no público feminino, as mães, mulheres. Não ajuda, gente. É uma obrigação desse pai estar junto. Tanto que eu até vi vocês falando da licença paternidade, falando que não é férias. Não é férias. Exato, porque só faltava agora ele ficar lá então. na frente da Oba, TV. 20 Traz minha diazinho. cerveja. 20 dias a mulher lá tão vazando leite. problemática tudo isso que vocês estão falando, o quanto traz de sacralização da imagem materna, como se ela tivesse que ser perfeita, até para os filhos, né? A gente cresce e nossas mães erraram e a gente trata as nossas mães como o grande erro até os pais também, esse lugar do eterno sagrado sem humanizar. E aí tem o outro ponto de quantas mães tiveram que abandonar suas carreiras, Deixar pela sonhos de maternidade, lado. deixar sonhos de lado. E a minha irmã fez um pouco disso, muito consentida, ela ama ser mãe, assim, no lugar de... Mas ela Cuidar, tem uma consciência da maternidade e da problematização que ela deve fazer, porque a vida dela tá em jogo, agora ela tá abrindo a empresa dela, tá fazendo os rolês dela, mas ela sempre cobrou do meu cunhado
E ele de forma muito atenciosa, eles cuidam muito bem dos meus sobrinhos, e ela fala assim, ele chegou cansado, não quero saber. Chegou cansado, vai ficar com seus filhos, porque agora eu quero fazer minhas coisas, vou treinar. Maravilhosa. Então, essa nova consciência que as mulheres, e por causa dessas suas falas, isso é possível, porque você impacta muita gente. Olha lá, impactou Sara, impactou Juliana, que é sua amiga, que talvez você nem soubesse, nem né? sabia. Que ia impactar, impactando a minha irmã que tá lá, e a minha irmã impactando outras mulheres, porque você pode escolher também, falar assim, não, eu quero ser a mãezona que vou cuidar e vou abandonar com minha carreira, que foi o que minha irmã fez. Só que agora ela quer voltar e ela tem todo o apoio pra esse retorno e saber assim, não, você vai voltar. Meus sobrinhos, mamãe, vambora, vamos. A gente, então todo mundo, beleza, se ela saiu por uma decisão, vai ser uma decisão dela também voltar. Então, assim, eu acho que é preciso olhar a maternidade com mais humanidade mesmo. E beleza no sentido, assim, saber que a mamãe vai errar, mamãe vai chorar, mamãe vai se arrepender às vezes. Você sabe que uma vez a Duda me viu, ela tinha uns 2, 3 anos, e eu sempre dava, ela comia uva, sei lá o quê, num potinho de plástico pra ela não quebrar, né? Aí um dia eu me tranquei no banheiro pra chorar, eu fechei a porta do banheiro, ela entrou e me viu chorando, ela falou assim, mamãe, você é de vidro? Eu falei, sou, filha. A partir dali, eu não escondi mais nada dela. Mas eu descobri essa necessidade de me vulnerabilizar para as minhas filhas. Isso é essencial, Ju. Eu choro, eu sofro, eu tô cansada. Isso é a força, né? Você só é forte, não, amor. E às vezes nem sempre preciso ser forte. Hoje em dia, que eu tenho um diálogo mais aberto, porque uma tem 16, a outra vai fazer 13, elas já entendem o meu rolê. Sabe? Tanto que eu falo, hoje em dia eu posto um vídeo, vem sempre um hater ou outro falando, é essa aí que odeia a maternidade? É essa que odeia as filhas? Eu tô um pouco tô cagando porque eles estão falando. E ela sabe a mãe que tem, obviamente. Quem tem que saber o quanto eu amo são elas. E elas sabem disso, elas sabem do meu corre. Eu queria só fazer mais uma pergunta pra você sobre esse assunto ainda. Você começou a sua carreira com 18 anos e muitos anos, uma novela atrás da outra e tal. Aí vem o casamento e a maternidade muito rápido, ela ficou grávida em 2 meses. Ai, precisava, Juliana. Precisava, mas amiga eu sabe te tudo, entendo. cara. Eu fiquei em 6, eu te entendo. Ai, meu Deus. Mas no meu caso tá dando certo. Gente, então vocês estão bem, melhor que eu. Aí, olha só, depois. aí você depois teve uma filha, hein? É uma pior que a outra. Já tava parindo quando eu descobri, então tá bom. É? Não, você vê que não, olha, nós não somos exemplo pra ninguém, tá? Não façam isso. Mas aí eu fiquei pensando assim, em que momento você teve vontade de retomar o seu sonho, a sua carreira? Como é que foi esse movimento de retomada pra você? Porque pra mim foi difícil. Amiga, viu? eu nunca quis largar. Você entende? Eu acho que é essa a questão. Eu nunca quis. Tanto que o pai das meninas, ele é jogador. Hoje em dia ele se aposentou, mas ele mora nos Estados Unidos e sempre morou lá. Então eu fiquei num limbo entre o que eu faço. Eu trabalho há 16, 15 anos numa coisa que eu amo fazer. Ele tá lá, eu largo tudo, eu vou embora. E você foi para os Estados Unidos? Eu cheguei aí. Você ficou quanto tempo morando lá? Eu no início, eu ficava indo e voltando, ficava, 2 meses e voltava, porque eu murchava lá naquele lugar. Não tem feijão, né? Não tem sol. Não tem tapioca, não tem tapioca. Feijão maravilhoso. Credo. E aí eu ficava nesse desespero de uma hora eu vou ter que tomar uma decisão. Uma hora eu vou ter que largar ou dizer pra ele, falei, olha, vai ter que ser separado, você... E eu larguei, eu cheguei a largar. Só que quando eu larguei, eu levei uma porrada estando lá fora, né? Descobri, enfim, acho que não cabe aqui agora esse assunto. A gente pode fazer isso depois. Fica à vontade. Aqui... E aí, quando eu fui realmente e larguei tudo pra ir com a Alicia pequenininha, eu me desiludi lá. E voltei. E quando eu voltei na gana de querer voltar pro meu trabalho, pro que me alimenta, pro que me, sabe? Que é uma coisa que eu também amo. Só que é muito difícil a reentrada Aí vem a indústria, diz assim, você é mãe, você que era bonitinha, gostosinha da malhação envelheceu, tá velha, tem cara seu de mãe corpo agora. não é mais o mesmo. É um tal de falar que tem cara de mãe, né, Ju? Não é o mais mercado a mesma. tá sempre se renovando e você vai ficando pra trás, tentando que se reinventar, tentando que entender. Você que sempre fez uma coisa a vida inteira, você fala, caramba, o que eu sou boa também? Do que eu sou boa também? E você vai
descobrindo que você é boa em muita coisa. Mas nesse momento você fala assim, mas eu só sei fazer isso, me tiraram isso e vou fazer o que da minha vida? Exatamente. Eu passei exatamente por esse processo. Mas aí a maternidade mexe com você nas profundezas e aí você finalmente encontra uma voz, a sua voz. A minha. Porque antes eram as vozes das personagens, as perguntas que as revistas faziam, a gente tinha a resposta pronta na cabeça, não falava o que a gente pensava realmente. E tem uma coisa muito importante também, Ju, que é se cercar de mulheres potentes, se cercar de amigas, porque se sua mãe também mapeia, né, nesse lugar de estar com você junto, porque eu lembro minha mãe, tadinha, uma senhora de 45, que cresceu tão vítima quanto a gente. Eu gosto de ter uma frase que nunca foi resiliência, nunca foi silêncio. Sempre foi. Acho que esqueci a frase agora, alguém acha depois. Que nossas avós ficavam em silêncio e tudo. Ai, minha avó criou 14 filhos, tá ótima. Ai, porque a minha mãe criou 7. É igual eu apanhei, tô ótimo. Então, assim. Gente, é mimimi. Agora essa geração não aguenta nada. Mas elas sofriam tanto quanto ou mais, só que caladas. Né? E eu lembro que a minha mãe falou assim: volta pro seu marido. Mesmo eu sofrendo violência psicológica, a patrimonial, é pai das suas filhas. Volta pra ele, pensa na sua família. Releva, homem é assim mesmo. Então, se cercar dessas mulheres, conversar, consumir na rede social hoje em dia, que a gente tem na palma da nossa mão, Instagrams que te põem pra frente, que te dizem coisas que realmente vale a pena essa mulher seguir forte em diante. E pra mim isso é fundamental. Sabe? Porque senão vão te colocar pra baixo sempre. Você se auto-sabota, sua amiga te sabota, a indústria te sabota, o seu ex-marido te sabota, e aí você cai no limbo ali, no abismo, e acabou. Quem te tira dali? Não, e aí desse caldo todo surge essa Samara que a gente gosta, que hoje tem muito mais voz do que tinha com todas as novelas que ela fez nas costas. Então, no fim, toda essa trajetória de sofrimento vale a pena, se a gente sabe o que fazer com ele, né? Vamos continuar agora aqui, porque em 2006, eu vou contar uma coisa pra vocês que não lembram. Eu e Samara fizemos uma novela juntas na TV Globo chamada Profeta. E nós vivíamos as turras, quebrando pau, mas era uma comédia, porque afinal é um clássico da dramaturgia existirem as rusgas entre madrasta e enteada. Imagine uma madrasta que era eu, quase da mesma idade da enteada, era muito engraçado. Então, vocês acham que é uma relação delicada da madrasta ou do padrasto? Como é que é seu namorado com as meninas? Nossa. Elídio, sabe que a minha avó chamava Elídia, né? Mentira! É um nome de época, Elídio, não é? De época. E ele é um comediante, sabe? É muito engraçado. Ele é um improvisador. E elas são apaixonadas por ele. A gente tá juntos há 12 anos. Uau, uma vida aí já, hein? Uma vida, sim. A Lara tinha 1 aninho, assim, sabe? Quando o Elídio surgiu na minha vida. E ele é um parceiraço, eu não tenho nada pra dizer, assim. E tem um lugar que aí é um assunto bem mais profundo, que é tipo, o quão eu quero dar trabalho, por favor, abre os aspas, né? Pra ele não sendo o pai das meninas, sabe? É uma coisa delicada, né? O quanto eu tiro as funções dele, mas tem horas que eu não consigo, porque ele é minha rede de apoio, ele me ajuda, entendeu? É a diferença aí. Ele é minha rede, ele me ajuda. Ele comprou o pacotão, ele sabia que tava vindo com 2... eu aqui, ó, combão aqui, vocês não sabem, ela veio mudar pra São Paulo, eu escutei você falando isso, ela mudou pra São Paulo logo antes da pandemia, meses antes da pandemia. Antes, E aí vocês foram morar juntos. Exato. Conta essa história. A gente namorava 6 anos em Ponte Aérea. Eu no Rio e ele em São Paulo. E aí a gente virou, vamos lá, vamos experimentar. Porque se não der certo, cada um vai pro seu apartamento, pessoas maduras, e vamos viver, né? Isso na pandemia. Isso uns 2 meses antes. É que a pandemia intensificou tudo, né? Exatamente. E aí, o que a gente fez? Eu vim pra São Paulo, não tinha, minha mãe tá no Rio com meu irmão, mas uma rede de apoio grande minha é de São Paulo, e isso contou muito pra eu vir, além de querer estar junto com ele. E vim, né? Vim bonita aqui de caminhão, 2 filhas. Eu, você, 2 filhas e um cachorro. E aí, cara, em janeiro, em março, fechou tudo. Falei, agora a gente vai ter que ficar junto, viu? Agora
Já era, bebê. E aí o Imagina, namorado de gente, fim de meu semana virou padrasto oficialmente. Integralmente. E crianças nessa época, eu não sei se você lembra, com certeza, em homeschool. Nossa, homeschool. Gente, aquilo era um inferno. Mas é isso, eu acho que a figura da madrasta, até desmistificar essa coisa do madrasta, não tem nada a ver com má, de ser uma mulher má, de ser uma pessoa ruim. É má de mãe, de uma segunda mãe, né? As pessoas... Os De contos madre, de né? fadas trazem, né? Traz isso pra gente, que é a madrasta, aquela mulher má, horrorosa. Não, é uma mulher que tá ali, que obviamente... Rival, né? Os contos de fada. Rival da enteada. O clássico da Branca de Neve, a história é essa, né? A madrasta jamais fica perguntando pro espelho, existe uma mulher mais bonita do que eu? Sim, Branca de Neve, que é filha do seu parceiro. Você podia dizer, ai, que fofo, eu também acho. Mas não, ela queria ser mais bonita que a filha do moço, quer dizer. Exato. Sempre colocando a gente em disputa, né? Sempre. Mulheres estão sempre em rivalidade socialmente, né? Plantaram isso na nossa cabeça também. Que é um grande mito que a gente também tá... Assim, é claro que existe em algum nível, mas isso não tá dado a priori não, viu, gente? E existem madrastas e madrastas. Obviamente que vão ter Sim, recortes, perfeito. né? De famílias que realmente a mulher não colabora. Essa madrasta tá ali passando pano pra esse agressor, pra esse cara que comete violência ou doméstica ou psicológica, às vezes que é a mais sutilzinha, que tá ali nas entrelinhas. E tá ali passando pano e você tem que... Como é que vai fazer com isso? Não tem jeito. Mas tem mulheres maravilhosas com seus filhos. Ô, Sara, o pai da Brisa, ele é ausente com a Brisa. Pai de totalmente- quem? Que menina é pai de quem? Não tem nem pai. Mas então ela não tem madrasta, Não. nem convive, nem com o pai, nem com a Não, pior que madrasta. tem, menina. Ah, tem? A Como Ana é que é a Brisa relação dela precisou com a morar madrasta? na pandemia. Eu precisei deixar ela com o pai dela durante o período, porque eu trabalhava com cabelo e eu continuei trabalhando, porque senão a gente ia morrer de fome. E aí eu precisei que ela ficasse lá. Foi a conta. Isso que ele fez, pegava a pensão, porque eu pagava a pensão, tá? Quando ela tava Você comigo... pagava a pensão gente, pra é muito ele? absurdo. Eu recebi 350 de pensão. Quando ela foi ficar com ele na pandemia, eu pagava 750. 350, vamos lá, paga o Vamos quê? lá. Vamos fazer a conta. Ah, paga os biscoitos de polvilho. Só. Biscoito de polvilho, E nem dá pro mês todo. Pá, esse silicone E aí, aí, você botou aonde? Essa esse silicone, essa cabeça é esse, Botou cabelo por aqui. 350, fala aí. Gente, olha, 350 Essa reais de tatuagem cabelo. custou 350, gastou Só tudo. esse rascãozinho aqui. Aí eu comecei a pagar a pensão pra ele nesse período. Ele fez um banheiro na casa que precisava. Assim que ele fez o banheiro, ele pegou ela e devolveu. Falou, não posso ficar mais. E jogou lá em casa de volta. Não quis ficar. E até que a relação dela com a madrasta era boa. Quando eu cheguei em São Paulo, que eu vim pra cerveja de caminhão, né? Veio eu, a Brisa e minha cunhada Tramontina. Porque eu tenho um jogo de cunhada Tramontina que eu não largo de jeito nenhum. Então viemos nós três pra cá. Tinha um pacote de cunhada Tramontina que eu gosto. Sabe onde eu vou, ela vai junto comigo, um pacote. E aí chegou eu e Brisa aqui. E ele começou a relacionar com ela. Porque eu fui pro Belo Horizonte, ela tinha nem 1 ano de idade. E aí, quando eu voltei lá com 5, ou seja, ele ficou 5 anos sem contato com a filha dele, então foi um começo, né? E aí tinha uma boa relação, mas quando a esposa atual descobriu que estava grávida, aí já começou aquela repulsa, né, da Brisa. Aí eu lembro que na pandemia não, quando ela engravidou, a Brisa foi pegar uma criancinha pequenininha e ficou assustada, assim, numa filha de uma amiga que nasceu. A gente foi explicar, não pode pegar, não posso pegar, senão eu passo doença pra criança. Ixi, Porque ela botou foi na ensinada cabeça que não podia dela. pegar no irmão, porque senão ia passar doença pra criança, um monte de coisa. Então, Meu Deus. eles escolheram não ter essa relação com a Ana Brisa. Hoje ela tá com 15 anos já. Acredito que grande parte dos problemas que ela tá vendo pra terapia é por causa dessa ausência paterna. Mas eu não me sinto culpada porque eu sou mãe. Já falei que eu não sou pai. Eu sou mãe. Eu posso cumprir o papel que eu posso como mãe. De pai vai ficar faltando, né? Maravilhosa. Porque eu não tenho como Maravilhosa, cumprir uma Sara. coisa que não é da minha... E outra, mãe, né? Santa Maria é mãe de Deus. Eu sou mãe da Brisa. Então, Bom, eu sou madrasta do Francisco e da Catarina. verdade. E quando eu me casei com o Eduardo, eles eram muito pequenos. O Francisco tinha 3, Catarina 2. E já chega essa mulher nova e aí logo depois grávida. Grávida. Então, assim, e a minha relação com eles foi construída com eles pouco a pouco. Cheguei com calma, para não assustar a criançada, porque eu também estava me entendendo ali naquela estrutura familiar que não era minha ainda. E aí fui aos poucos, a gente foi se respeitando, a gente foi se conhecendo, daqui a pouco tinha uma barriga no meio, uma criança, e aí quando eu comecei, vim morar na casa onde eles moravam antes com a mãe e o Eduardo, a mãe já estava em outro apartamento,
Aí eu comecei a fazer o quarto da minha filha, ao mesmo tempo reformulei um quarto bacana para eles, porque eu achava muito injusto ter o quarto dos sonhos da minha filha e para eles não ter o mesmo nível de cuidado. Então eu virei mãe de 3, eu não era mãe de nenhum, eu acabei virando mãe não, madrasta dos 2, porque a madrasta nunca, jamais vai ocupar o lugar da mãe, tem um lugar que é só dela, mas quando eles estão na minha casa, tem os cuidados, em primeiro lugar, do pai, né? Que eu acho que o Eduardo mesmo diz que ele se tornou um pai muito... Um pau muito melhor. Ato falho! Um pai muito melhor. Depois da separação, porque ele conseguiu entender melhor a maternidade, os problemas que tinham no casamento anterior foram solucionados, e ele é um ótimo ex-marido. Paga tudo direitinho, mas não só isso, dá atenção, tá? É um pai presente. Eles têm acesso à minha casa de qualidade, a hora né? que quiserem, não é aquela coisa fixa, toda quarta e toda, não. É a hora que quiser, minha caça-sucaça, todo mundo uma grande família. E na pandemia, só para arrematar esse assunto, fomos morar juntos, todos juntos, olha que loucura. Uma grande fazendona. No sítio do Dudu, é sítio, tá? A gente fala fazenda porque é chique, mas é sítio. Então foi a Fernanda, ex-mulher do Dudu, com o marido e o filho. Na pandemia, isso? Na pandemia. Uau! Eu e ela, que aliás tem um filme que eu escrevi que chama Eu e Ellen, a gente podia fazer esse filme, eu e você, hein? Tá gravado isso aqui, né? Podíamos fazer nós Tá duas gravado. esse filme. Então, e aí a gente podia ter dado tudo errado, tá, gente? Mas deu tudo certo, porque ela é uma pessoa legal, a relação do ex com a ex é resolvida. Eu sou uma madrasta legal e para as crianças foi muito importante, porque elas viram que eu não tirei... A mãe tem um lugar, eu tenho um lugar, o padrasto tem um lugar, o Dudu tem um lugar, e todo mundo conviveu super bem num momento de extrema necessidade, e foi um momento feliz da vida das crianças. Porque Uma grande elas também, comunidade, uma né? grande comunidade. Então, e a gente fazia trabalhos comunitários. Todo mundo ajudava a lavar a louça, todo mundo ajudava a lavar roupa, todo mundo fazia tudo, todo mundo cuidava do filho de todo mundo, e deu certo. Não recomendo, vai com calma, porque no meu caso deu certo porque tinha essa conjunção estrelar aí. Mas é importante falar também, só uma coisa pra arrematar também isso, de você falou, quis fazer o quarto, né, pros meus enteados, pra não ter essa disparidade com a minha filha, com ele atual, não. Cara, a minha experiência é que depois que ele teve a segunda filha com a atual mulher, ele quis abaixar a pensão das primeiras filhas. Então, assim, isso existe. Sem precisar, né, Samara? Puta que pariu. Aí já vamos entrar nisso, enfim. Mas é tão absurdo, sabe? Sem precisar, exatamente. Sem precisar. Então, assim, que lugar, ai, não tenho nem o que falar, gente. Que perturbação é essa, Que perturbação é essa, exato. Obviamente, o que eu tô aqui pra dizer é que não deixem. Eu lutei pra que isso não acontecesse. Eu tive esse recurso, obviamente. Muitas mulheres não têm esse recurso. Mas, se puder, lutem. Não deixem. Porque isso não é direito desse genitor fazer isso. Entendeu? Se teve mais 2 filhas, você tem que arcar com as suas 2 filhas. Com certeza. O mesmo padrão pra todos. Mas você sabe que no caso de cá, no caso do CLT, divide, né? É 350 para o filho. Se tiver outro, vai dividindo a pensão. Porque é 30% do salário dele que é relacionado à pensão alimentícia. Então não é, né? Tipo, se o salário dele vai dividir. Por isso que tem que ver primeiro com quem vai fazer os meninos aí, porque dependendo do rendimento é pior ainda. Vai dividindo. Mas tem uma questão sabe? que entra também em voga, que é o quanto essa mãe trabalha sozinha e a única coisa que esse cara faz, que acha ainda que é um favor, Sim. é pagar uma pensão. Sim, Exato. perfeito. E todo o resto, e todo o cuidado. Essa é a presença dele, né? A presença dele só é aquela, É depositar ali o dinheiro que ele é capaz de Agora, se nem isso esse cara é capaz de fazer, exatamente. me desculpa, né? Que é a maioria, né? Tá tudo errado, né? Bom, gente, vamos encerrar por aqui com a nossa musa Açucena cantando. Mas antes da Açucena cantar, eu quero dizer o seguinte: se você gostou do programa, dê um like, mostre pros seus amigos e não deixem de seguir essa pessoa, que eu sempre fui fã, Samara. Eu sempre fui sua fã, desde sempre. A gente é contemporânea de Globo, fizemos muita coisa. Fui madrasta, perturbei muito o juízo dela como madrasta. Ao seu, né? Uma madrasta. Sara é uma enciclopédia da televisão brasileira. E aí...
Depois, eu acabei palete. gostando ainda mais de você. Pela mulher forte que você se tornou, pela mãe maravilhosa, pela ativista, pela empresária de sucesso. Você é produtora. Você é uma mulher que pegou uma ideia e fez uma peça, que pegou uma causa e você pode qualquer... Você provou para você mesma e para todas nós que seguimos você há tanto tempo que você pode tudo. Então, olha, trilhe esse caminho que a sua vida, assim, tá apenas começando. Muito orgulho de estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Ju, muito orgulho de você, da mulher que você se tornou também. Essas amigas lá de idade conterrâneas, lá, jovenzinhas, que a gente, né, trilhava um caminho assim, falava... Algumas, você olha e fala assim, E outras você fala, opa legal, que maravilhoso, que mulher potente. Obrigada. Você lembra do seu caderno da capa? Da Tia Libra? Capa da Você capa. lembra, né? Lembro sim. Era uma saia jeans, Gente, a Sara lembra de tudo. com uma blusa rosa. Eu lembro, Luana Piovani era blusa laranja com uma saia jeans. Só de você que eu não lembro da roupa, mas eu lembro da Porque capa. eu não fiz caderno, te lembra. É só por Você fez isso. alguma coisa. Ju, Então, não fez, né? Não fiz. Isso aí, eu sou mais velha que vocês. Mas quer dizer, mais Que velha... eu não, amor. Eu tenho a mesma idade que você, mas eu comecei antes. Comecei Isso aqui é aos 11. jovenzinha, ó. Trabalho de escravo aos 11. Antes, a Sucena cantando. Um beijo, até semana que vem. Fique com a gente. Eu não poderia começar sem a Sara cantar comigo. Vem cá, Sara. O que você quer? Ô, Samara, ô, Samara, ô, Samara. Aguenta pro rock. Eu Por que sabia você me que ela ia traz? cantar. Não, Por que foi você só uma me piadinha. A gente vai cantar uma música linda pra essa temática que o grande Gilberto Gil fez, uma tradução Mas me senti homenageada, belíssima. obrigada. Sim. Linda. Vambora falar desse tema da maior importância. Muito obrigada, Gil, muito obrigada, minhas amadas. Bem que eu me lembro da gente sentado ali na grama do aterro, sob o sol, observando hipócritas disfarçados rodando ao redor, amigos presos, amigos sumindo assim, pra nunca mais. Tais recordações e retratos do mal em si, melhor é deixar pra trás. Essa é pra Alicia. Não, não chore mais. Menina, não chora, não. Não, não chore mais. Oh, oh, não, não chore mais. Menina, não chora, não. Não, não chore mais. Maravilhosa! Um beijo! Por que os Estados Unidos podem atacar, sancionar e pressionar tantos países sem que ninguém faça nada? Por que Venezuela, Irã e Cuba são tratados como inimigos? E o que o Brasil tem a ver com tudo isso? Eu sou Jamil Chad, trabalho há mais de 20 anos como correspondente internacional aqui, da sede da ONU em Genebra. Já cobri conflitos e crises em mais de 70 países. E eu te digo, com conhecimento de causa, o que chega até você nem sempre explica a história completa. Eu gravei uma aula gratuita onde eu abro esse jogo. Vou mostrar o padrão que se repete toda vez que os Estados Unidos decidem intervir em um país. E como isso atinge diretamente o preço do que você paga no mercado, o valor do dólar e o futuro da democracia brasileira. A aula é gratuita.